Olá, estudantes da segunda série do ensino médio, professores que também nos acompanham e familiares, se estiverem juntos. É um prazer estar aqui. Essa é a nossa aula de educação física. Eu sou a professora Mara. Vou mediar hoje a aula com vocês. Então, o que é mediar? Eu vou fazer a parte da interação quando o chat estiver aberto, para que vocês respondam as perguntas da professora que vai aplicar a aula aqui para vocês. E aí nós vamos fazendo essa interação durante esse tempo todo. Que tenhamos uma boa aula e agora eu vou passar a palavra à professora Ana Paula. Não, eu sou a Juliana. Juliana, desculpa. É. Verdade. Professora Juliana. Então, que desculpa, a gente quase não está gravando porque eu também juntas. faço mediação com a professora Ana Paula, inclusive um abraço para a professora. Um abraço, professora Ana Paula. Bom, vamos lá para a nossa primeira aula de educação física nesse formato online, vamos dizer assim. É importante que vocês saibam que dentro das possibilidades nós vamos trazer uma aula mais divertida, mais diferente possível, né? A educação física tem vários objetivos e muitos deles, e meus alunos sabem muito bem, que quando eu via o sorriso no rosto, sabe, Mara, quando acabava a aula lá na quadra, que eu acho que um monte de gente está falando, quero ir para a quadra, quero ir para a quadra. O sorriso no rosto deles era o que me valia, o que me deixava muito feliz. Nós vemos muito isso no chat, quando vocês fazem as interações. Vamos para a quadra? Vamos para a quadra? Então, por enquanto não vamos para a quadra, vamos adaptar as nossas atividades à nossa casa, tá bom? Legal. Então, essa aula, nós vamos construir uma série de exercícios. Então, vamos, aos pouquinhos, devagarinho, construir a nossa aula até chegar ao final. Eu tenho certeza que todos vocês sabem do que eu vou tratar. Os fundamentos, vamos colocar assim, as definições. Agora, o que vocês não sabem é como montar essa série de exercícios. Vamos lá? Passa o PPT para mim, por favor. Aí que tá. Primeiro lá, educação física em casa? Sim. Faremos aula de educação física em casa? Sim. É um desafio para todos nós. Então, conto com a colaboração dos professores de educação física de vocês, para que, se alguma dúvida a gente não conseguir resolver ao vivo, que vocês enviem para eles as dúvidas, né? Outra coisa que eu gostaria de pedir para vocês, quando abrir o chat, para vocês focarem na aula. A aula foi feita para vocês, a gente cuidou, estudou, especialmente para vocês. Então, valorizem o trabalho nosso e dos professores aí de vocês, das suas escolas, que estão preparando a aula para vocês também. Então, a habilidade que nós vamos trabalhar qual que é, professora Mara? Vamos lá, vamos criar exercícios ginásticos adequados para o desenvolvimento das capacidades físicas. Então, nós vamos detalhar essas capacidades e ajudá-los a estruturar um treino em casa. Então, né? Vocês estão achando que vocês iam ficar aí, sentados no sofá, mexendo no celular, e que a professora Juliana e a professora Mara não iriam colocar vocês para se mexer? Acharam mesmo? Não. Primeiro, nós vamos fazer a parte conceitual e depois nós praticaremos, sim. Na verdade, nós é muita gente, né? Aqui no palco, nesse momento, como estamos num ambiente pequeno, o nós será a Mara. A gente tinha programado algumas coisas, mas depois... Presta uma. Depois de algumas situações que aconteceu no começo da aula, sabe, professora Mara? Bem, depois eu falo para vocês o que a gente vai fazer, que eu vou dar de castigo para ela. Vamos lá. Então, primeiro, o que são capacidades físicas? Vocês estudam isso desde o fundamental. São todos os atributos corporais e motores passíveis de desenvolvimento por meio de treinamento. Então, a gente quer dizer que qualquer coisa que eu treinar, eu vou melhorar? Qualquer capacidade física que eu vou trabalhar, eu vou melhorar? Sim. Só que precisa fazer, precisa treinar. Assim como os jogadores dos diversos esportes. Vou falar do futebol, que eu acho que é o que mais próximo da galera, né? Vocês podem também adaptar, conforme a explicação da professora, ao esporte que você pratica ou que você tem mais conhecimento sobre ele. Eu tentei, eu fiquei até bastante tempo sentado, né? Não tem jeito, povo. Meu negócio é ficar em pé mesmo.
para isso, para a gente desvendar um pouquinho a aula, eu vou trazer para vocês alguns questionamentos para que vocês pensem, que vocês reflitam. E no final da aula, eu tenho certeza que todos conseguirão resolver, responder. Primeiro, qual será a capacidade física predominante para chutar uma bola? Qual capacidade física será predominante numa corrida? Mas será que conseguimos identificar essas capacidades físicas? Vamos a algumas situações e vocês irão identificar as capacidades físicas predominantes. Então, agora, nessa hora, eu vou pedir para vocês abrirem o chat para mim, por favor. E aí a gente vai fazer uma jogada aqui. Então, eu vou levantar uma questão para vocês e vocês vão ter que colocar no chat para mim qual é a capacidade física daquela situação problema. Então, eu vou determinar uma situação, qualquer uma, e aí lá no chat vocês vão colocar para mim qual é a capacidade física. Mara, eu quero o nome, tá? Vamos lá. Quero o nome do pessoal, eu quero dar o crédito aí para quem O nome já tá acertando. aparece, vocês só coloquem as capacidades. Tá bom? Ok? Então, vamos à primeira. Qual a capacidade física que utilizamos quando um jogador dribla o outro? 1 minuto, rapidinho no chat. Já voltamos. Então, vendo as respostas do chat, em relação à pergunta, quando um jogador dribla o outro, nós tivemos a resposta de que é velocidade, professora. Velocidade? Tivemos também agilidade. Então, vamos lá. Vou tentar ajudar vocês, hein? São 5. Então, nós vamos ter 5 situações problemas. Já vai pensando, anotando aí alguma coisa para vocês irem depois por eliminação. Isso aí, vão eliminando. Dei uma dica. Sim, mas Tá são bom, 5. tá bom, nós vamos fazer 5 perguntas, vocês vão fazendo eliminação. Tá. E aí nós vamos lá. Quem colocou velocidade, errou. Sinto muito. Nesse momento não é velocidade. Quando a gente dribla, no futebol, por exemplo, a gente está trabalhando a agilidade. O que é essa agilidade? É a capacidade de executar movimentos rápidos com mudança de direção. Por isso que a gente fala que quando a gente dribla no handball, a finta, e assim vai, tá? Então, toda vez que a gente mudar de direção em alguma situação, seja ela treinando, naquele aquecimento inicial, que vocês têm hábito de fazer uma corrida lateral de frente e outra de costas, vocês estão mudando de direção. Sim, quando brincamos ou quando brincávamos de pega-pega, por exemplo, quando o colega vinha te pegar e você mudava de direção, você estava... Mas agora eu sou grande e eu não brinco mais de pega-pega, tá bom, Mara? Então, mas dá para eles se recordarem e entenderem a mudança de direção. Legal. Né? Então, vamos para mais uma.
Então, já eliminem aí a agilidade. Quem souber as outras 4, já está um passinho na frente. Qual a capacidade física que a gente utiliza? Aliás, que uma pessoa utiliza realizando exercícios na yoga, de curta duração. Então, quando ela está lá utilizando um exercício de yoga, que ela se estica bastante, que ela faz aquelas posições. E aí? 1 minuto. Temos respostas Opa! variadas, mas chegamos à resposta certa aqui também. Vamos lá. O Pedro, o Lucas citaram mobilidade. Mobilidade, não. Na verdade, todas as capacidades físicas, a gente tem uma mobilidade. Exatamente. Então, não é isso. Mobilidade não é uma capacidade física específica. Certo. Gabriele, Juliana, Esther, Ellen, Pedro Augusto falaram flexibilidade. Então, né, Mara, eu vou te contar esse segredo. Juliana é nome de pessoa inteligente. Sim. Né? E os outros também acertaram. Flexibilidade. Certinho. Então, a flexibilidade é a capacidade de realizar movimentos com a amplitude adequada. Então, por isso que eu falei, eu dei a dica da gente se esticar bastante. As bailarinas usam muito, né? E tudo mais. Vocês acham que eu devo castigar a professora mandando ela fazer algumas... Um espacate, por exemplo? Agora não. Um espacate, por Depois. exemplo? Tá bom, então. Deixa. Magoei. Vamos lá. Já eliminamos agilidade e flexibilidade. Faltam 3, ok? Calma aí. Tá, eu vou perguntar para vocês. Não precisa colocar na tela, por favor. Qual é a capacidade de vencer uma resistência por meio das ações musculares? Qual a capacidade... Perdão, eu acho que eu pulei. Gente, eu acho que sumiu um PPT aí. Que daí eu já vou ter que falar para eles que é a força. Que é a capacidade de vencer uma resistência por meio de ação musculares. Né? Então, a força. Então, me dá um exemplo de força, professora Mara. Quando você carrega, levanta um peso do chão ou movimenta um móvel. Então, você tá bom. executa Se eu for para academia de força. musculação, né? Porque já temos alguns alunos que Sim. vão, a gente trabalha, né? Força. Então a gente vai lá e fica, ó, fazendo força lá no bíceps, né? Exatamente. A mulherada lá na cadeira lá, extensora, para ficar com as pernas E em bonitonas. casa nós temos vários exemplos de força. Então, carregar algo, levantar o botijão de gás aí em casa para a mãe, para a tia, tudo isso nós estamos exercendo força. Legal. Então tá bom, vamos para mais uma. Qual a capacidade física que utilizamos se a gente pensar num casal correndo em uma velocidade moderada por 10 minutos? Lembre-se, já falamos da força, da flexibilidade e da agilidade. Faltam 2. 1 minuto no chat.
Professora Juliana, tivemos interações e falaram de resistência na sua maioria. Olha, eu sabia que uma hora eles iam lembrar quais eram as capacidades físicas. Então, quem falou resistência, acertou. Capacidade de permanecer sem fadiga o maior tempo possível em uma atividade. O que é fadigar? Fadigar é quando a gente chega, assim, a gente utiliza o mesmo músculo muitas vezes por um grande período, por um longo período, né? Então, se eu fizer somente 2 repetições, vamos lá, do bíceps, eu não estou trabalhando uma resistência. Agora, se eu ficar fazendo umas 100 vezes, aí ok, aí é resistência. Combinado? Então, tá bom, agora ficou fácil, né? Porque é a última. Em um jogo de beisebol, um dos jogadores, para atingir o seu objetivo, corre rapidamente em um curto espaço de tempo. Qual a capacidade física? 1 minuto. Professora, repetiram força, resistência, agilidade e apareceu, mas não numa quantidade muito grande, velocidade. Tá. Pessoal, não foi uma pegadinha. Realmente, eu coloquei uma de cada capacidade física. Então, se a gente falou já da flexibilidade... Agora sim, ó. Tá chovendo velocidade. Ah, então tá bom. Foi só um delay aqui no nosso chat. Então, eles acertaram, que é a velocidade. Capacidade de executar movimentos no menor tempo possível. Então, aí a gente lembra do Bolt, né? Que o cara é o... Corredor, atleta. Dos 100 metros do atletismo. Então, assim, você percorre um espaço em menos tempo. Você é mais veloz. É aquela história, quem faz mais rápido? Então, quem é mais veloz? Se eu tenho uma duração... Então, se a gente pensar na corrida, se ela tiver uma duração muito longa, eu estou trabalhando na resistência. Se ela tiver uma duração curta, rápido, é velocidade. Tomem cuidado que tem muitas atividades que a gente faz que você trabalha mais de uma capacidade física. Isso acontece muito na yoga, porque você fica muito tempo com aquela flexibilidade trabalhando uma resistência. Tá? Então, tomem cuidado com isso. Tem alguma pergunta aí, Mara? Não, pergunta não, só continuam colocando velocidade. Galera, se surgir pergunta, enfim, né? Só não vamos resolver os problemas do mundo, mas o que a gente conseguir resolver aqui dentro que conhecem, que já ouviram falar no Bolt, que já acompanharam. Ah, legal, tá vendo? A gente está falando a mesma língua. E assim, eu não estou conseguindo ver aqui, mas espero que vocês estejam focados na aula, tá? Aliás, quem está focado na aula, manda coraçãozinho. Tá vendo? Vamos lá, vai chover coração. Deixa eu chover coração. E também, eu gosto quando a aula, no final da aula, se vocês gostaram da aula, manda coraçãozinho aí, porque é uma maneira da gente ver se a aula foi legal ou não. Eu gosto de coraçãozinho. Agora é a hora que a gente vai pedir ajuda da professora Mara, né? Nós iremos experimentar alguns exercícios, uma série de exercícios. Então, nós faremos um exercício para cada capacidade física. Eu vou pedir para vocês, assim, eu acho que, tá vendo que a Mara já foi arrumando, já levantou, tirou o banquinho. E procurem espaço. A gente não tem muito espaço aqui, gente. Também é limitado. Então, tentem vocês, nas casas de vocês, fazer esses exercícios junto com a gente, para vocês sentirem como é praticar essa capacidade física. Professora Juliana e professora Mara, sou obrigado a fazer? Não.
você não é obrigado a fazer. Mas também, depois, não culpa ninguém se lá na frente, por causa do sedentarismo, ficar com dor nas costas. Aliás, aqui no estúdio tem alguém com dor nas costas? Ninguém, gente. Tá vendo o povo todo tudo mundo bem. perfeito? Desse lado aqui alguém? Não, também ninguém, ó. E como as aulas elas ficam gravadas, se nesse momento, por algum motivo, você não puder executar nenhuma dessas capacidades, você assiste novamente e treina, tenta, verifica, sente como que é. Isso mesmo. Vou Então, deixar o vamos lá. microfone aqui. Deixa, tá pode bom? larga aí. Mas ó, tem um monte de gente falando aqui com a gente, ó. Ai, meu Deus, eu morro de... é muitos corações. Alunos gostando da aula. Muito bem, muito bem. Então, vamos lá. Nós vamos fazer esses exercícios que vão aparecer aí na tela para vocês. Então, vamos ler e depois eu vou demonstrar os exercícios. Então, em flexibilidade, nós vamos alongar o posterior, tá? E eu já vou explicar para vocês como vai ser feito. Agilidade, nós vamos trocar de lado o mais rápido que conseguir. Beleza? Na força, nós vamos fazer 10 flexões de braço. Nós é muita gente. A Mara vai fazer 10 flexões de braço. Resistência, nós vamos fazer o polichinelo por um período, né? Para a gente ver o quanto tempo a gente vai conseguir fazer. E a velocidade, a gente vai fazer um sprint no lugar, ou seja, a gente vai correr no lugar o mais rápido que conseguir. Então, vamos lá? Primeiro, nós vamos fazer a flexibilidade, que é o alongamento do posterior. Então, a gente vai posicionar a nossa perna lá na frente e a gente vai aproximar a mão do pé. Vocês vão sentir? Pode descer bastante. Vocês vão sentir? Eu vou virar de lado. Deixa eu ver para que lado eu fico, gente. Para cá, né? Não, eu virei. Vocês vão sentir a parte de trás da coxa. Então, é essa parte aqui. Puxando, esticando. Então, a gente vai descer. Observem. Abre a câmera para mim. Não importa o quanto você consegue. A Mara consegue um pouco menos do que eu. Então, eu consigo descer mais, porque eu tenho mais flexibilidade. Eu não quero que vocês se machuquem, mas façam um pouquinho. Já pode trocar, Mara? Enquanto eu falei, passaram-se 10 segundos aí, que é o necessário. Isso, Mara, muito bem. E aí eu vou enrolando aqui, falando, e para passar os 10 segundos, porque senão vai ficar aquela aula 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Pode levantar. Muito bem. Essa foi fácil, né? Foi fácil essa. Fizeram em casa também? Sentiram a fisgadinha aqui atrás? Das costas? Das costas, ó. Da coxa. É que eu estou pensando nas costas. Nem te conto porque eu estou pensando. Agilidade. Troca de lado o mais rápido que conseguir. Espera aí que eu vou preparar aqui um negócio. Mara, tá bom aqui? Vê se você não saiu lá. A Mara, ela vai fazer atividade onde ela vai trocar a direção quando ela chegar no banco. Chega mais para cá? Tá. Então, vocês vão fazer o seguinte. Uma cadeira na casa de vocês, ou mesmo coloque um estojo, um caderno, qualquer coisa. Não precisa ser alguma coisa grande. Qualquer coisa vocês vão colocar no chão para que vocês possam mudar de direção. Tirar até o banquinho aqui de perto, vai que... Se eu tivesse a possibilidade, eu viria correndo e mudaria de direção. Só que aqui eu não venho correndo. Então, vocês imaginem que eu já estivesse correndo, tem um obstáculo no caminho e eu preciso desviar dele. Ok? Nossa, ficou bonito esse negócio. Volta para cá. Ficou bonito, viu? Parabéns. O cabelo fez assim, voou. Então, né, é isso. Galera? É mudar de direção. Ficou chique, professora Mara. Gosto de coisa assim. Agora é a vez da força. Professora Mara vai fazer 10 flexões. Vamos lá, por favor? Antes dela fazer, eu vou explicar o seguinte. Mulheres, principalmente no começo, podem apoiar o joelho no chão. Os homens vão apoiar os pés. Faz aí como se fosse homem. Só mostra mostra aí. Beleza? Então, não, faz como mulher, Mara. Olha, nossa, você está poderosa. Vai. Vamos lá. E 1, faz comigo em casa aí. 2, 3, agora eu tenho que contar, gente. 4, e se repetir o 4, que é com 5, 6,
7, 8, 9, 10. Muito bem, professora Mara. Adorei. A gente treinou essa aula antes, então acho que ela já fez umas 50 flexões, tá? Mas isso aí a gente está trabalhando a força. Então, a gente não fez muitas repetições, foram poucas, porque se a gente fizesse muito seria resistência. E aí a gente utilizou a força do corpo. E aí você pode utilizar uma força externa ou não. Aí a gente tem, a resistência vai ser através do polichinelo. Vocês lembram do polichinelo, né? Abriu, bate palma, fechou. Então, pensa no seguinte, quando eu abro os braços, eu abro as pernas. E fecho junto. O certo seria a gente fazer, assim, por um longo período. Mas a gente não tem essa capacidade aqui, porque a nossa aula é contadinha de tempo. Então, eu Porque vou você vai sentir o quanto você resiste, o quanto você consegue chegar. É a resistência mesmo, resistir. Então, a gente vai fazer, Mara, 30 segundos, tá bom? Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Não, só você. Só eu, esse só eu foi melhor. Contando cronômetro, vai. Vamos lá. Isso. Eu vou contando aqui quando for 30 segundos. Peraí que eu vou te ajudar fazendo um pouco. Pra gente ficar bonita lá, ó. Pra ficar igualzinho. Cadê? Quando eu começo a falar, fazer, param, então também vou parar de fazer. Ué, tô tentando ajudar a amiga, mas ninguém me mostra aqui na câmera. Eu vou parar mesmo. Agora voltou, agora eu volto. Igual quando o professor olha para o lado e o aluno para de fazer. Calma aí. Deu 30. Ai, cansei de fazer 30 segundos de polichinelo. Foi demais para minha vida. Falta um, que é a velocidade. Então, é o sprint no mesmo lugar, o mais rápido que você conseguir. Então, é aquele movimento rapidinho. Né, Mara? Vamos lá. Mais rápido. Mais. Isso, Bolt. Tá bom, obrigada. Perfeito, né? Eu acho que deu para vocês entenderem. E aí, galera, experimentaram? Agora, vocês vão colocar a mão na massa. Esses exercícios nós montamos, certo? Agora chegou a hora de vocês montarem. A hora de vocês participarem no chat. Então, agora, vocês terão 4 minutos. Coloca a tabela para mim na tela, por favor. Essa tabela é a mesma que a gente fez, só que ela já estava preenchida com os exercícios. Vocês vão ter 4 minutos para fazer, só que não dá para colocar a tabela no chat. Então, vocês vão escrever flexibilidade, do lado qual exercício vocês fariam. Agilidade e assim vai. Combinado? 4 minutos para essa atividade. Voltamos já.
Então, voltamos. A proposta era de que vocês agora montassem um programa, um treinamento. Eu vou ler aqui, professora, o do aluno Kaique Marco, que eu vou falando na ordem. Calma, antes de você ler. Uma professora, eu esqueci, eu não consegui ver o nome, eu não sei se é a Liane, acho que eu já Liane. olho aqui no outro chat. Ela colocou, perguntou se a coordenação motora e equilíbrio também não são capacidades físicas. São sim, mas nesse momento a gente trouxe só 5, mas só para complementar aí a informação e legal, né, que a professora Liliane está aí junto com a gente, assim como outros professores. A coordenação motora e o equilíbrio também fazem parte, mas a gente achou por bem, até para os alunos montarem, trazer essas 5 capacidades físicas. A gente tem um período curto, um tempo curto, então a gente tem que adequar tudo, tá bom? É a retomada lá dos anos finais, né? É, retomada em que a gente dava ênfase a essas 5 capacidades. É o que eles trazem de bagagem. Mas tá muito bom, professora, o apontamento. As 2 também fazem parte das capacidades físicas e serão trabalhadas ao longo. Fala aí a resposta. Então, deixa eu voltar aqui. Será que eu perdi? Quer que eu segure o microfone? Não. Então, o aluno Kaique Marco, eu vou falar a ordem. Tá. E aí fica essa proposta de atividade, vocês podem até anotar se quiserem. Ele colocou um alongamento. Flexibilidade e alongamento, Então, perfeito. pode montar um bloquinho, aí uma sessãozinha de alongamento. Legal. Parkour. O parkour utiliza também agilidade. Assim como, foi aquilo que eu falei, a gente vai ter algumas atividades que vão utilizar várias. Mas eu queria que vocês apontassem exercícios. Né? O parkour é uma atividade física, né? Que até a Mara falou numa outra aula, que são os na aula do 7º ano, que são os esportes urbanos. Então, radicais. O parkour, lembra, de subida em muros, paredes. Então, pra quem não sabe ainda. E ele tem que ter agilidade, porque ele sai mesmo de um muro mais baixo, aí ele muda de direção para conseguir alcançar o outro. O microfone foi. Para conseguir alcançar o outro muro, a escada, o corrimão em que ele sobe. Mas ele usa agilidade. Também usa, sim. Parabéns. Levantar peso. Isso, levantar peso. A gente pode pegar aí em casa saquinhos de açúcar, arroz, sei lá eu o quê, e começar a fazer uns movimentos de elevação. E aí voltar dessa pandemia, tudo lindão. Assim. Resistência, natação. Na natação a gente utiliza a resistência, sim. Né? Porque você treina a resistir por mais tempo. Mas voltando, é uma atividade física, não é um exercício. A gente aqui quis falar do exercício, tá? A corrida. Corrida, sim, é aquilo que a gente falou. A corrida entra tanto em resistência quanto em velocidade, né? Depende do tempo, depende do tipo de treino que você quer fazer. Tá bom? Você quer falar mais um? Não, eles gente, bastante gente mandou aí. Sim, olha, o exemplo do Igor, polichinelo, na 1, volta lá um pouquinho, a 1 era flexibilidade, então ele colocou polichinelo, correr em 8, então o correr em 8 ele deve utilizar mesmo na prática do futebol, que coloca aquelas estacas. Ele deve fazer algum treino de futebol, né? Mas é isso mesmo, é relacionar atividades que a gente conhece para tentar entender melhor o tipo das capacidades. Mas perfeito, vocês estão indo na linha certinha. É isso mesmo. Então tá, então agora a gente tem um desafio. Esses exercícios que a gente propôs e esses que vocês escreveram, porque a gente não conseguiu ler todos, a aula está acabando, tá? Vai ter gente que vai falar que bom e vai ter gente que vai mandar coração. E aí você me fala aí o que teve mais. Tá bom? Então, vocês vão procurar um espaço adequado, porque essa aula fica gravada, vocês conseguem ver lá depois no YouTube, e vocês vão fazer essa aula. Se quiser fazer todos os dias, ótimo, mal não vai fazer. Até porque se a gente aumentar o nosso sistema imunológico, a gente vai dormir bem, comer bem e praticar atividade física, a gente vai ter mais força contra esse vírus louco aí que está atingindo todas as nossas vidas. Pro, você falou do vírus, a gente já está terminando a aula. Mas, assim, muitos alunos colocam aqui, então nós estamos repetindo isso mesmo nas aulas, porque as professoras estão sem máscara. Nós temos alunos que fazem leitura labial. E como a nossa aula é para todos, se eu tampar, esses alunos ficarão sem
prestar atenção, sem saber o que está acontecendo do que nós estamos falando. Isso. Então, é importante vocês saberem que nós tomamos os devidos cuidados, a equipe toda, a todo momento, tem todos os cuidados com a gente, aula com é para eles. todos. E a aula é para todos. Inclusive, essas capacidades físicas, teve um aluno que falou que é cadeirante. cadeirante. Você pode, sim, fazer também todas as capacidades. Faça seu trabalho de força, pede auxílio, e aí você vai adaptando as capacidades às suas condições. Todos podem desenvolver as capacidades, né, Ju? Isso aí. Então, vamos lá. Mara, chegamos ao fim da nossa aula. Vamos lá, gente. Até a próxima. Espero vocês né? em breve. Nós sempre estaremos aqui. E espero que tenham curtido essa aula um pouquinho diferente. A proposta é trazer aulas melhores sempre. Então, dê seu feedback e mande coraçãozinho lá pra gente. Tchau.